Olá pessoal! Hoje a Dona Maria Crocheteira vai mostrar para vocês como fazer coraçãozinho para aplicação. Você pode fazer tanto esse plano como esse em relevo. Assista o vídeo até o final e não perca nenhuma dica. Antes de dar início ao trabalho, você tem que escolher quantos pontos vão fazer parte da sua correntinha. Quantos pontos em cada lateral aqui, ó, desse coração você vai usar. Nesse coraçãozinho que nós vamos fazer, eu vou usar 4 correntinhas desse lado, 4 correntinhas desse lado, tá? Vamos começar com as primeiras 4 correntinhas. Eu faço meu primeiro nó corrediço. E a partir desse nozinho, eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Independente do tamanho do teu coraçãozinho, uma correntinha vai servir para ficar aqui, ó, no meio desse coraçãozinho para fazer o biquinho. Essa correntinha sempre vai receber 3 pontos aqui e aqui em cima ela vai sempre diminuir 3 pontinhos. Então, depois dessas 4 correntinhas, eu vou fazer uma que vai ficar no centro do meu coração. E agora eu vou fazer as outras 4 que vai ficar na outra lateral. Então, aqui já deu 5 correntinhas, eu vou fazer mais 4. 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho um total de 9 correntinhas. São 4 numa lateral, uma no meio, 4 na outra lateral. Agora, eu vou fazer uma correntinha que vai receber o côncavo desse meu coração. Então, eu vou fazer mais uma. O total de 10 correntinhas. A correntinha que eu vou receber o outro côncavo, eu vou fazer na volta aqui e eu mostro pra vocês. Então, a partir daqui, eu deixo essa correntinha bem soltinha, essa última, número 10. Coloco um marcador aqui nela pra gente não se perder, porque é aqui que a gente vai fazer o nosso côncavo, ó, pegando as duas alcinhas. E agora, como todo trabalho que vocês conhecem que eu faço com correntinha, eu gosto de fazer a carreira de reforço dessa correntinha. Então, eu viro ela do avesso, vocês podem ver aqui que tem sempre um pontinho reto no avesso. É esse pontinho reto que eu vou pegar em pontos baixíssimos. Como minha correntinha tem 10 correntinhas, contando com essa última, eu vou pular o primeiro ponto e a partir da segunda eu vou fazer 9 pontos baixíssimos por essa alcinha reta. Então, o primeiro eu já pulei, porque é onde vai receber um dos côncavos do meu coração. Na alcinha seguinte, eu faço um ponto baixíssimo, para iniciar essa carreira de reforço da correntinha. 1. 2, 3, 4, 8 e aqui o último 9. Encerrando a carreira de reforço, agora fazemos uma correntinha para receber o côncavo da outra lateral. Então, aqui eu também vou colocar um marcadorzinho nessa correntinha que eu subi, tendo ao final dessa carreirinha de reforço também 10 pontos, porque o último vai receber essa parte redondinha, tá? Isso aqui só foi a base para receber as carreiras. Tá? Então, uma correntinha, ó, você vai pegar as duas alcinhas de um lado, as duas alcinhas do outro, que faz o trabalho ficar mais reforçado. Virando do outro lado, agora sim, nós vamos começar a primeira carreira. Como eu falei pra vocês, esse coraçãozinho vai ter 4 pontos baixos numa lateral, 4 pontos baixos na outra lateral. Então, no primeiro pontinho da nossa correntinha aqui, eu já vou fazer o meu primeiro ponto baixo desses 4 que eu tenho que fazer. Então, pegando as duas alcinhas, eu faço um ponto baixo. Aqui, 2 pontos baixos. 3 pontos baixos
4 pontos baixos, pegando as duas alcinhas da correntinha que eu fiz. 4. Aqui eu tenho o pontinho do meio que eu fiz, o meu quinto, e os outros 4. Esse ponto do meio da correntinha, nessa lateral, nós vamos fazer sempre, até a última carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos, no mesmo ponto de base. Então, 1, no mesmo pontinho, 2, e nesse mesmo pontinho do meio, o terceiro ponto baixo. Então, fazemos um aumento com 3 pontos baixos. Agora sim, eu faço os meus outros 4 pontos baixos da outra lateral, pegando as duas alcinhas da correntinha. Aqui, 1, 2, 3, aqui, 3, e 4. 4 pontos baixos da outra lateral. Pronto, já viu que tá fazendo um formatinho já do coração. Aqui já tá aparecendo a pontinha, né? Aqui eu quero mostrar pra vocês que em cada extremidade dessa é como se a gente estivesse fazendo uma base circular. Metade de uma base circular aqui, metade de uma base circular aqui. Esse aqui é como se fosse o nosso anel mágico para receber aqueles pontos baixos. Nesse como se fosse anelzinho, eu vou colocar 3 pontos baixos. Nesse outro anelzinho, eu vou colocar mais 3 pontos baixos, que é metade, geralmente, dos pontos que a gente coloca numa base circular redonda mesmo, né? Mas como é uma meia esfera, então aqui eu vou pôr 3 e aqui eu vou pôr 3, totalizando 6 pontos, como se fosse no meu anel mágico. Então aqui eu tiro o meu marcador. Como no anel mágico, geralmente a gente começa com 6 pontos baixos, então se aqui é metade, eu vou começar com 3. Então, faço 3 pontos baixos aqui, 1, nesse mesmo ponto da bordinha. 2. 3. Coloco o marcador no primeiro ponto trabalhado desses 3, porque é aqui que eu vou começar a fazer meus aumentos, tá? Lembrando daquela lógica da base circular de aumentos. Se meu anel mágico tem 6 pontos, a carreira seguinte eu vou fazer 6 aumentos. Aqui, como a metade, eu tenho 3 pontos dentro do meu meio anel mágico, então a outra carreira eu vou fazer 3 aumentos, tá? Aqui ao contrário, se embaixo eu fiz 4 pontos e aumentei 3, se embaixo eu aumento, aqui eu diminuo. Então, se embaixo eu fiz 4, aqui eu faço 3 pontos baixos. Opa. 1, 2, 3 pontos baixos. O que seria meu quarto ponto baixo vai fazer parte de uma diminuição de 3 pontos. Então, eu vou pegar a alcinha da frente desse, que seria o meu quarto ponto, com a alcinha do meio daquele que seria o ponto do meio, com a alcinha que seria dos outros 4 pontos que eu iria iniciar. E aqui eu faço uma diminuição tripla. Dou uma laçada na agulha, tiro essas 3 alcinhas da agulha e trabalho essas 2 alcinhas. Em seguida eu faço os outros 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E aqui eu faço, como se fosse o meu meio anel mágico, aqui eu faço os outros 3 pontos do anel mágico. Então aqui eu faço mais 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Na próxima carreira, eu faço 3 aumentos, semelhante a qualquer base circular de aumentos que nós fazemos. Só que aqui nós estamos fazendo metade, né?
Esse, como vai ser pequenininho, a gente vai terminar com poucas carreiras. Se fosse grande, ia bastante carreira para ir diminuindo 3, 3, 3 aqui. Então, aqui, como na carreira anterior nós fizemos 4 pontos baixos e aumentamos 3, agora em cada lateral nós temos 5 pontos baixos e um aqui no meio. Então, fazemos 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Fazemos um aumento triplo nesse pontinho aqui do meio, ou seja, 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. 1, 2, 3. E fazemos os outros 5 pontos baixos da outra lateral. 1, 2, 3, 4, 5. Como qualquer base circular de aumentos, aqui eu vou começar fazendo 3 aumentos seguidos, tá? Então, eu faço 2 pontos baixos em cada ponto de base. 1, no mesmo ponto de base, 2, então já tenho um aumento. Coloco meu marcador aqui no primeiro pontinho, pra gente não se perder. Seguido de mais um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Aqui, 2 aumentos. E o terceiro aumento. 1, 2. Ó, tá vendo que fica redondinho aqui? Uma meia esfera, né? Se tirar toda essa parte aqui, a gente tá vendo uma meia esfera. Como na carreira anterior eu fiz 3 pontos baixos e uma diminuição, nessa daqui eu faço um a menos agora. Eu faço 2 pontos baixos, faço a diminuição tripla aqui no meio, com o pontinho do meio e um de cada lado, pegando a alcinha da frente. Aqui, 1, 2, 3. Dou uma laçada na agulha, tiro essas 3 alcinhas, dou uma nova laçada e tiro essas 2 alcinhas da agulha. Do outro lado, faço novamente também 2 pontos baixos. 1, 2. E agora eu vou fazer meus 3 aumentos. Aqui embaixo, dos 4 pontos que eu tinha no centro, eu fui aumentando um ponto em cada lateral. E aqui em cima, dos 4 que eu tinha no centro, eu fui diminuindo um ponto em cada lateral. Então, essa vai ser a regrinha básica para qualquer coraçãozinho que você fizer. Do total de pontos que você escolheu nas laterais, você sempre aumenta um ponto em cada lateral aqui embaixo e diminui um ponto em cada lateral aqui em cima, fazendo um aumento triplo aqui e uma diminuição tripla aqui em cima. Vamos fazer os nossos 3 aumentos dessa lateral que nós precisamos para fazer o redondinho aqui do cantinho do coração. Então, fazemos 2 pontos baixos em cada ponto de base por 3 vezes. 1, 2. Colocamos o marcador aqui para a gente não se perder. Fazemos mais um aumento, o segundo. 1, 2. E o terceiro aumento. 1, 2. Como na carreira anterior eu fiz 5 pontos baixos aqui embaixo e um aumento triplo, agora eu tenho 6 pontos baixos para chegar até o pontinho aqui do meio. Então, eu vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Cheguei aqui na pontinha, vou fazer um aumento triplo. 1, 2, 3. E agora, na outra lateral, faço os outros 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vai fazer agora, se na anterior a gente fez 3 aumentos, agora a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Como qualquer base circular de aumento, bem lá naquele videozinho para iniciantes, nós explicamos como é que faz a base circular de aumentos. Então, fazemos isso por 3 vezes. Já fizemos a primeira, agora fazemos pela segunda vez um ponto baixo e um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E pela terceira vez, um ponto baixo e um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. 1, 2. Tá vendo que nessa base circular, nesse semicírculo que a gente fez, nós terminamos ele aqui com um aumento. Quando nós formos fazer esse aqui, para o coração ficar simétrico com os aumentos no mesmo local, nós temos que, ao invés de começar com um ponto baixo e um aumento, como fizemos nessa lateral, nessa outra nós vamos ter que começar com um aumento e um ponto baixo, para ficar simétrico, tá? Se na carreira anterior nós fizemos 2 pontos baixos e uma diminuição tripla, aqui a gente vai fazer um ponto baixo a menos, então aqui só faz um. Um ponto baixo, uma diminuição tripla, pegando as 3 alcinhas da frente dos 3 pontos do meio, dá uma laçada na agulha, tira essas 3 alcinhas, dá uma nova laçada e tira essas 2 alcinhas da agulha. Faz agora somente aquele um ponto baixo que sobrou. E como eu falei para vocês, para fazer essa base circular aqui de aumentos dessa lateral, a gente não pode começar igual fez aqui, com um ponto baixo e um aumento. Para que o aumento fique na mesma posição, a gente vai ter que começar com um aumento e um ponto baixo por 3 vezes. Então, fazemos um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Colocamos aqui o marcador para a gente não se perder. Essa daqui é a primeira carreirinha da nossa base circular. E um ponto baixo. Ó, tá vendo? Aqui ficou um aumento, aqui também ficou um aumento. Agora, pela segunda vez, um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base e um ponto baixo. Pela terceira vez, um aumento, 1, 2 e um ponto baixo. Nosso coração é pequenininho, nós vamos terminar nessa terceira carreira. Então, digamos que você quer fazer um coração para aplicação em alto relevo. No último aumento que fizemos aqui, então, de um aumento e um ponto, nós vamos começar a próxima carreira pela alcinha de trás, em blô. Nós pegamos e fazemos um ponto baixo por toda a carreira pela alcinha de trás. Eu não me atentei ao número de pontos de cada carreira, porque dependendo do tamanho do teu coração, cada carreira vai terminar com um número de pontos diferentes, né? Então, aqui nós fazemos toda ela em blô. Ó, encerrando aqui a carreira em blô, pela alcinha de trás em pontos baixos. Aqui terminamos a primeira carreirinha, você já vê
que dá para dobrar essa parte para dentro. Ó. E aqui agora você pode subir uma carreira, quantas carreiras quiser de ponto sobre ponto, para fazer uma caixinha de coração ou um coração em relevo para aplicação. Aqui vamos fazer mais algumas carreiras de ponto sobre ponto. Então, começando daí, pegando as 2 alcinhas de cada carreira, fazendo quantas carreiras quiser de ponto sobre ponto. Aqui eu vou fazer mais 2 ou 3 carreiras e eu volto com vocês para mostrar como que fica. Vocês já perceberam, né, que aqui, desde a primeira carreira da correntinha de reforço, aqui sempre foi o final e o começo de cada carreira, tá? Então, sempre prestem atenção. Essa lateral a gente sempre fez o começo de cada carreirinha. Terminando aqui a carreira de ponto sobre ponto, vocês já podem notar que fez um coraçãozinho, tipo um cestinho, né? Se você for fazer uma aplicação, você põe um enchimento aqui e ele fica em alto relevo, tá? Vamos arrematar aqui com vocês. Esse arremate invisível pode ser feito tanto aqui, se caso você quiser um coração plano, como aqui se você fizer as carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então aqui fizemos o último ponto, pulamos esse ponto aqui, ó. Peraí. Aqui temos o último ponto da carreira de ponto sobre ponto. Nós fazemos o ponto seguinte em ponto baixíssimo. Aqui eu fiz o ponto baixíssimo. Eu pulo esse ponto, no ponto seguinte eu trago esse fio de dentro para fora, aqui de trás para frente, né? E dentro desse ponto baixíssimo que eu fiz, pela alcinha aqui de dentro, eu trago esse fio de fora para dentro ou de frente para trás. Puxo bem ele aqui. E tá feito o nosso arremate invisível. Eu vou dar um nó de costura nesse fiozinho aqui dentro. E aqui o fiozinho do começo do trabalho a gente arremata também. Esse coraçãozinho plano eu fiz com uma correntinha de 6 pontos de cada lado, com aquele pontinho do meio. E segui a mesma lógica. Aqui eu sempre aumentei um ponto baixo de cada lado e aqui eu fui diminuindo um ponto baixo de cada lado entre a diminuição tripla. A diferença é que aqui, pessoal, eu não deixei juntar até 3 pontos, eu queria ele um pouco mais afastadinho. Então eu deixei 2 pontos baixos e uma diminuição tripla no final dessa carreira. Vocês podem fazer como vocês acharem melhor no formatinho do coração que vocês quiserem. Para fazer o acabamento de um coração plano como esse, aqui eu posso fazer pontos baixíssimos ao redor de todo esse coração, pegando as 2 alcinhas de cada ponto e fazendo um ponto baixíssimo. Ó, ele vai dando um acabamento aqui em cima no coração, vai ficando mais firminho e bem bonitinho também, tá? Aqui, ó, todo em ponto baixíssimo. Aqui não faz aumento nem diminuição, só faz ponto sobre ponto, de ponto baixíssimo. Encerrando aqui a carreira de pontos baixíssimos, já podemos arrematar esse coraçãozinho. Para arrematar aqui a mesma coisa. Nós pulamos o primeiro ponto, no ponto seguinte nós trazemos o fio de trás para frente e no último ponto trabalhado trazemos o fio de frente para trás, por dentro dele. E aqui fazemos um arremate invisível. Trazemos esse fio aqui para trás,
Aqui tinha uma emenda no meu fiozinho, sempre tenta deixar essa emenda sempre para trás, tá? Vou passar esse fiozinho aqui por dentro. Tá vendo que fica bem invisível o arremate? E aqui faz um nozinho de costura e passa o fio por entre a trama do trabalho, para ele ficar invisível. E aqui está, pessoal, nosso coraçãozinho para aplicação, tanto plano como em alto relevo como esse aqui. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas e até a próxima!